Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos começar direto com a palestra. Ao final de 2007, tivemos uma das piores e maiores crises econômicas desde 1930. Na verdade, desde 1929. Não foi uma crise caracterizada por poucas pessoas que quebraram ou que empreenderam em erros comerciais, mas sim caracterizado por um agrupamento de erros, por um número enorme de pessoas fazendo discernimentos e julgamentos errôneos. O sintoma dessa crise foi aumentado nos números dos desempregos, em prejuízos de grandes fortunas, pelo menos fortunas que pareciam grandes no papel, em falências, insolvências, liquidações de muitos bancos, também aposentadorias atrasadas para muitas pessoas nos Estados Unidos. As pessoas que achavam que iam se aposentar em 1 ou 2 anos, agora vão ter que trabalhar mais 10 anos ou 20 anos antes de chegar a esse propósito tão esperado. Também houve heranças diminuídas que as pessoas receberam. Então, basicamente, o que aconteceu foi uma ilusão de grandes riquezas e de grandes fortunas, uma ilusão que foi confrontada com a realidade e que ficou comprovado que era nada mais do que uma ilusão. E quem esperaríamos que preveria isso, ou que poderia evitar algo assim? Se vocês ouvissem os propagandistas oficiais de todos os países, claro que as pessoas responsáveis por fazer as previsões e os avisos corretos e evitar que isso acontecesse, bom, essa seria a tarefa dos bancos centrais, dos ministérios da Fazenda e assim por diante. E todos desses economistas super inteligentes que aparecem dia a dia na televisão e também nos rádios. E, claro, todos os macroeconomistas que dão aula nas universidades mais famosas do mundo todo. Mas a coisa interessante, entretanto, é que nenhuma dessas mentes brilhantes que deveriam saber de tudo isso não tinha nenhuma ideia do que estava acontecendo e nenhum deles nos alertou, nem falou como evitar essa crise. O Alan Green não tinha nenhuma ideia do que ia acontecer, pelo menos nunca ouvimos nenhuma declaração sua nesse sentido. Seu sucessor, Bernanke, era igualmente ignorante em relação à existência de uma crise. Ganhadores do Prêmio Nobel, que ganharam os seus prêmios estudando movimentos cíclicos, como Robert Lucas e o Edward Prescott, também não tinham a mínima ideia sobre o que iria acontecer. Foram surpreendidos completamente. E também grandes economistas da administração Obama, como Lawrence Summers, não tinha nenhuma ideia do que ia acontecer. Nenhuma dessas pessoas fez nenhuma previsão precisa. O que é interessante é que o Paul Krugman admitiu que a profissão dos economistas, a linha dominante, realmente não tinha nenhuma ideia. Mas é claro que ele também não tinha nenhuma ideia do que ia acontecer. Pelo menos ele admitiu a situação nesse caso. The entire cluelessness of
toda essa falta de ideia da profissão dos economistas foi documentada por Mark Soderman e pelo Bob Murphy, que escreveram alguns artigos, um dos quais ele acabou de ilustrar, sobre como esses grandes economistas não sabiam o que ia acontecer e como suas previsões estavam tão erradas. Os economistas do tipo da escola de Chicago, mais que tendem mais às expectativas racionais, tinham a visão de que algo como uma grande economia, uma grande crise econômica não pode acontecer. E se isso acontecer, isso é algo que ninguém poderia nem prever, como se fosse quase que um acidente. E para os economistas keynesianos, que admitem que existe algo como a irracionalidade na vida humana, bom, todas essas coisas também são consideradas como uma surpresa total. E agora, eles usam isso como um motivo para fazer mais estudos mais profundos da irracionalidade humana, esperando que no futuro talvez possamos descobrir o que causou esse tipo de crise. Mas atualmente ninguém sabe exatamente por quê. Vocês então devem estar pensando que se os economistas do mainstream não tinham a mínima ideia do que causou a crise e foram surpreendidos, então vocês pensariam que vocês não iam perguntar a eles o que devemos fazer para sair da crise. Afinal de contas, eles não tinham nenhuma ideia que isso ia acontecer, então nós não vamos pedir o conselho que vamos fazer agora. Você não vai pedir o conselho do que fazer para uma pessoa que não tinha nem ideia do que ia acontecer, mas foi isso exatamente que aconteceu. Essas pessoas que provaram que não tinham a mínima ideia do que estava acontecendo, bom, eles foram perguntados por outras pessoas como podemos sair desse problema. E a sua proposta, diferentes, claro que havia diferenças entre os grandões, os economistas grandões de um para o outro, mas, no geral, todos chegavam a conclusões mais ou menos assim. Ou a gente não faz nada e deixa toda a estrutura de bancos centrais e bancos privados ligados aos bancos centrais, deixamos como está, ou então vamos fazer algumas pequenas reformas dentro dos sistemas atuais e vamos tentar, vamos experimentar as consequências disso no futuro. E, claro, exigiram mais tempo para pesquisa, para que talvez no futuro eles pudessem dar respostas mais inteligentes. Então, eles pediram mais poderes para serem atribuídos aos bancos centrais, mais poderes a serem atribuídos aos governos e a vários conselhos de supervisão, instituições de controle, porque uma coisa eles tinham certeza, que era uma crise do capitalismo, que tinha se mostrado por meio da crise financeira, que isso não tinha nada a ver com a crise do sistema bancário e financeiro. Eles achavam que tratava-se de uma crise inerente à estrutura do capitalismo e que era parcialmente ou grandemente causada pela ganância. E o Estado seria o grande salvador da pátria. E é claro que tínhamos que ter eles precisavam de mais dinheiro para pesquisar essas coisas em mais detalhes no futuro. E eles concordavam, praticamente todos eles concordavam com uma coisa também. O consenso era
que uma política de crédito facilitado deveria ser revista para sair dessa crise. Parece claro que, se você faz uma proposta para sair de uma crise, você tem que buscar uma política de dinheiro e crédito facilitados. E, implicitamente, você tem que admitir que, é claro, não é o dinheiro e crédito fácil que causou, certo? Porque se você achar que o dinheiro e o crédito facilitados causaram a crise, então, obviamente, você não vai recomendar isso como uma solução, em termos de uma política de dinheiro e crédito facilitados para sair da crise. Mas, de qualquer forma, foi o que praticamente todos eles recomendaram. Os keynesianos, os monetaristas, para eles o dinheiro fácil, o crédito facilitado.